Cumprimento a Maria com a paz do Senhor, amém? Com muita alegria, nós podemos estar mais uma vez aqui, congregando com os irmãos, né? Amamos sempre o convite, agradeço a Deus pela vida dela. E ela já tinha feito um convite no mês passado, só que acabou que não deu certo para eu estar dando aqui só com os irmãos, porque como a gente está na liderança dos jovens, e só temos nós como líderes dos jovens, então fica um pouquinho difícil da gente poder estar saindo. E a gente esperou a hora certa, né? Porque o pastor autorizou para a gente poder estar vindo aqui no próximo dos irmãos. Você está vendo os jovens, os adolescentes estarem batizando no discipulado, então fica um pouquinho puxado. Mas, graças a Deus, o Senhor preparou essa oportunidade e nós podemos aqui cultuar juntos, né? Aproveitando que os irmãos estão em pé, gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias juntamente comigo, no livro de Mateus. Capítulo 13, versículo 24. Já deixe também, se os irmãos tiverem com as Bíblias abertas, em João, capítulo 4, versículo 22 e 23. Vamos estar lendo primeiro Mateus, capítulo 13, versículo 24 e 28. A igreja comprou, amém? Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do povo e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? E ele, porém, lhe disse: não, para que eu, ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, tireis os ceifeiros. Colhei primeiro os joios e atai-os em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meio do celeiro. João, capítulo 4, versículo 26. 24, perdão. João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e importa os que adoram ao Pai em Espírito e em verdade. Não pode se assentar em nome de Jesus. Eu pedi a Deus uma palavra para poder estar trazendo hoje um pouco com as irmãs. O Senhor me deu uma palavra ao coração. E é uma palavra que despertou em vários questionamentos referente ao texto que Deus me levou. Eu li esses versículos aqui com os irmãos como referência. Que vai falando aqui do trigo e do joio que há no meio da ceifa. E fala em duas qualidades de pessoas. Duas qualidades de pessoas. E eu perguntando para o Senhor como começou isso, esse trigo, esse joio. E Deus me levou lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, onde tem ali a passagem que fala de Abel, fala de Caim. E o Senhor me fez meditar na palavra dele no livro de Gênesis. E durante essa semana eu fiquei lendo o livro de Gênesis e o Senhor me revelando coisas a mim. E eu fiquei assim, questionando Deus. E eu perguntava a Deus e Deus me dava a resposta. Estava dormindo, descansando. E eu ficava pensando: Deus, por que disso? Por que daquilo? E Deus vai me dar a resposta. Eu corria lá e escrevia no papel. Mas Deus estava até assim, eu já estava ficando doida. Porque eu levantava e ia lá e escrevia no papel para eu não esquecer o que Deus tinha falado. E analisando a palavra de Deus, a gente vê no livro de Gênesis, no capítulo 1, ali dá-se o início da nossa existência como seres humanos.
Justiça, graça e sinceridade.
Porque eles